E aí, meninada do sétimo ano, estou aqui novamente, eu, professor Paulo Sérgio, para darmos continuidade ao nosso conteúdo aí sobre saneamento básico, né? Nós vamos agora para a parte 2, né? Começando aqui falando das águas servidas e o que são delas. Vamos ler aqui, ó, as águas que já foram utilizadas, né, pelo ser humano para lavar, dar descarga, tomar banho e tantas outras finalidades. São denominadas águas servidas, águas residuais, despejos líquidos ou resíduos líquidos. Então, pessoal, misturado a essas águas aí que já foram utilizadas pelo ser humano para vários fins, estão restos de comida, né? Quando a água vem da cozinha, de fezes, quando vem do banheiro, de sabão, de detergente. Nas grandes e médias cidades brasileiras, uma parte das casas possui, né, tubulação de esgoto residencial. Por meio dessas tubulações, as águas servidas, né, que foram usadas pelo homem, são conduzidas às estações de tratamento de esgoto, né? Essas águas aí estão tendo uma boa finalidade, porque elas estão indo para uma estação de tratamento de esgoto, onde elas vão ser devolvidas ao manancial, ao rio de onde ela foi tirada geralmente, mas não tão imprópria, não tão com tanto micro-organismo, ao contrário dessa que a gente está vendo do lado aqui, tá certo? Mas quando não há esse tipo de tratamento, o esgoto é jogado diretamente nos rios. E o que acontece? As tubulações de esgoto residencial, há grande quantidade de micro-organismos nele, né? Que foram eliminados, por exemplo, nas fezes. Se um morador estiver com disenteria, por exemplo, isto é, evacuação frequente, a pessoa está indo direto no banheiro, acompanhada de sangue, os micro-organismos causadores dessa doença sairão das fezes e irão para o esgoto, né? Quem beber a água, né, desse rio, que não foi tratado esse esgoto, né, correrá o risco de adquirir a enfermidade, né, porque a água é contaminada pelo esgoto que não foi tratado e foi jogado direto no rio. E aí, como você percebe, é importante o tratamento da água que vem de um rio antes de ser distribuída para a população. É por isso que existem as ETAs, né, que são estações de tratamento de água, para enviar para a população uma água que não tenha esses micro-organismos causadores de doença. Em muitas cidades brasileiras, né, parte das casas não possui sistema de esgoto. Muitas vezes as águas servidas são despejadas em valetas, como essas aqui. Ó. Essa aqui é uma valeta de esgoto, numa região que não tem coleta de esgoto, não é? E essas águas são jogadas aí. Muitas vezes as águas servidas são despejadas nessas valetas aí. E aí, o que acontece? Essas águas aqui vão para pequenos córregos e esses córregos vão acabar em rios. Nessas valetas aí, nos córregos, se acumulam água mal cheirosa, gente, que contém micro-organismos. Sabe que isso aqui é fedorento só, né? Uma pessoa que entra em contato com ela pode ser contaminada. Nessa água aí, alguns insetos encontram um local aí, pessoal, ideal para desenvolver seus ovos. E ainda tem mais, quando eles pousam aí para despejar seus ovos, eles voam lá para casa da gente e aí pousam nos alimentos, levando micro-organismos indesejados para que podem provocar doenças. Então, despejar as águas servidas, né, as águas usadas em valetas e córregos não é, portanto, pessoal, uma maneira eficiente de se livrar dessa água. Vamos falar aqui, ó, dos micro-organismos nas águas servidas, né? Essas águas servidas que você serviu delas, né? Há vários tipos de micro-organismos. Os coliformes fecais são um desses tipos aí. Esses coliformes fecais estão nas fezes, né? Existe normalmente no intestino de todas as pessoas, né? De um adulto, por exemplo, que espere por dia cerca de 50 a 400 bilhões de coliformes fecais, pessoal, ao evacuar. Só na evacuação de 50 a 400 bilhões de micro-organismos. A maior parte das fezes corresponde a esses bichinhos aí, né, os coliformes fecais. Há muitos outros micro-organismos que, com os coliformes fecais, podem se alimentar dos restos de comida e de fezes que existem nessas águas aí que a gente utilizou. Principalmente as que vêm de banheiros e cozinhas, né, que tem as maiores quantidades de alimento para esses organismos aí, né.
Dizemos que esses organismos, decompõem, isto é, eles destroem os restos de comida e de fezes. E ao fazerem isso, que eles estão se alimentando, eles transformam esses materiais, né, em outros que são de cheiro desagradável, né, são mal cheirosos, esses elementos que eles eliminam quando decompõem essa matéria aí que vem na água servidas. Por exemplo, você certamente já sentiu o mau cheiro de água parada e de alimento estragado. Não já? Essa água parada aqui deve provocar um mau cheiro danado. E alimento estragado também, que está em decomposição. Então, ele se deve à atividade de micro-organismos, pessoal, esse mau cheiro aí. Embora os coliformes fecais normalmente não causem doenças, olha só, eles não causam doenças, mas o que acontece? A sua presença na água de um rio ou de um lago pode indicar que nesse rio e nesse lago desembocam esgotos que levam outros micro-organismos que causam doença. Ou seja, a presença de coliforme fecal já é um indicador que essa água aí veio de um local que poderia ter sido jogado numa fossa, né? Então ele deve estar cheio de micro-organismos causadores de doença, já que também tem coliformes fecais, porque o coliforme fecal ele vem nas fezes, né? Então os coliformes fecais são indicadores de outros micro-organismos causadores de doença, né? Posso dizer o seguinte, que nessas águas aí podem, portanto, existir micro-organismos que provocam enfermidades e que vieram das fezes de pessoas contaminadas. Nós sabemos que dentro de algumas fezes de pessoas contaminadas com algumas doenças, né, essas doenças estão lá. Se tem coliforme fecal, pode ter também outras doenças, que às vezes a pessoa está doente, por exemplo, giardia, esquistossomose, aquela doencinha, como é que eu digo? Ascaridíase, o amarelão. Então, são doenças que podem ser eliminadas das fezes. E se tem coliformes fecais, aquela água ali também pode ter essas outras doenças que também são eliminadas pelas fezes, né? Então, as ascaridíase, o amarelão, a esquistossomose, como eu falei. Os micróbios causadores de doenças são denominados micro-organismos patogênicos. Já ouviram falar nessa palavra patogênico? É uma palavra de origem grega, né? Onde patos, que significa doença, né? Que é um tipo de sofrimento, e gen, né? Patogênio, significa causador. Então, causador de doença, causador de sofrimento, tá certo? Então, patogênio quer dizer isso, micro-organismo causador de doença. O mau cheiro que existe na água de certos rios e lagos nos dá um aviso. Não devemos beber dessa água, nem nadar ou nem entrar nela, tá certo? Há sérios riscos de adquirirmos doenças. Doenças essas trazidas pelos micro-organismos patogênicos. Às vezes a quantidade de micro-organismos na água é pequena e não há mau cheiro. Então você vê aquela água ali, não está mal cheirosa não está fazendo, mas lá tem poucos micro-organismos, mas tem, pessoal. Então não se deve beber águas, mesmo que ela esteja lá bem cristalinha num copo, você não sabe a procedência dela, não se deve beber. Porque mesmo ela estando incolor, né, sem cor, transparente, né, insípida, sem gosto e inodora, então mesmo assim nós não podemos beber essa água, porque nós não temos um olho microscópico para ver o que tem dentro. Então se nós não sabemos a procedência, não devemos beber assim de primeiro. Uma pessoa desavisada pode bebê-la, né, e ficar doente. Mas nós não devemos também descartar, né, a ação desses micro-organismos na natureza, né, porque eles são importantes para a decomposição desses elementos, né? Se não houvesse esses micro-organismos na água, os restos de comida e de fezes não seriam decompostos e aí eles permaneceriam na água por muito e muito tempo, né? Talvez até para sempre. Vamos ver aí os coliformes fecais e a qualidade das praias. Muitas cidades à beira-mar lançam seus esgotos diretamente no mar. Com o movimento das marés, eles acabam se misturando à água marinha, por isso as praias próximas ao local onde tem esses esgotos não é bom de se ter atividade de banho. Por isso as praias próximas ao local onde esses esgotos aí, né, despejando
pode ficar indesejavelmente contaminada, às vezes até fedorenta, né? Os técnicos controlam a qualidade das praias, pessoal, analisando em laboratório a água do mar coletada nesses locais aí. Se há coliformes fecais na água do mar, então ela pode conter também micro-organismos patogênicos. Nós já vimos que os coliformes fecais não causam doenças, mas eles já são um indicador que aquelas águas tiveram contato com fezes, e essas fezes podem estar contaminadas com esses micro-organismos que causam doenças. Então, essas praias que têm esses coliformes fecais se tornam não recomendáveis para frequentadores humanos. A gente vê, os grandes jornais costumam informar regularmente a qualidade das praias e muitas vezes eles nos fornecem o resultado das análises da presença de coliformes fecais. Então, esses cientistas vão lá, esses pesquisadores, eles fazem a análise e aí geralmente sai notícia no jornal: praia tal está contaminada por determinado micro-organismo. Então, algumas cidades litorâneas brasileiras estão evitando a contaminação das praias com o uso de emissários submarinos, né? É isso. Eles são grandes tubulações que conduzem os dejetos líquidos da cidade até o alto mar, longe das praias. Isso diminui a possibilidade de que os micro-organismos patogênicos cheguem até o litoral. Então, eles não estão deixando de despejar, né, os dejetos, né, líquidos nos mares, mas eles estão avançando, né, esses dejetos, lançadores de dejetos, mais para dentro do mar, em alto mar, que é para que esses micro-organismos causadores de doença, de lá mesmo eles sejam eliminados e não cheguem até as praias. Aqui nós vamos ver algumas doenças veiculadas pela água, a esquistossomose e outras verminoses. Como foi comentado, né, lá antes, nós sabemos que a esquistossomose provocada pelo Schistosoma mansoni, ou simplesmente esquistossoma, que pode ver dentro do organismo de determinados caramujos de água doce. Olha o que provoca aqui. A pessoa está bem magrinha, mas olha o tamanho da barriga, né? Então, desses caramujos aí saem pequenas, a gente já viu que saem pequenas larvas, né? Que conseguem penetrar no organismo humano através da pele. Caso a pessoa entre na água, né, que contém essas larvas aí, ou beba, ou até mesmo beba essa água, no ser humano a larva se instala preferencialmente lá no fígado, né? Lá ela cresce e se transforma em um verme adulto. E aí, gente, a doença pode causar sérios problemas no fígado, nos pulmões, no intestino, nos rins e no sistema nervoso. Uma fêmea, só uma fêmeazinha desse vermezinho aí pode produzir centenas de ovos por dia. Aí eles são eliminados pelas fezes do doente. É por isso que quando se vê os coliformes fecais, tem a noção de que possa ter outros vermes que são provocadores de doenças. Então aí, gente, é pelas essas fezes aí que os ovos chegam até os rios, né, e lagos, né, junto. Então, os coliformes fecais causam doença? Não, eles são um indicador de que aquela água é imprópria para banho e para consumo. Então aí dentro deles saem larvas que podem, dentro desses ovos aí que foi eliminado centenas de ovos por dia, que vão contaminar os caramujos, repetindo toda a série como a gente viu lá antes, né? Aquele ciclozinho. A pessoa vai defeca lá, a pessoa contaminada defeca próximo de um rio, de um lago, ou próprio a água do esgoto da casa dele foi bater nesse lago. Aí ele estava contaminado com testossomose, essa larvazinha chamada cercária vai lá para o caramujo ela consegue se desenvolver mais os ovos, e aí ele vai e volta de novo para o ser humano. Então quem começou tudo foi o próprio ser humano, tá certo? Vamos falar aí da cólera. A cólera é uma doença causada pela bactéria denominada Vibrio cholerae ou Vibrião colérico. Tanto a água doce quanto a água do mar, se estiverem contaminadas com o vibrião, podem transmitir a doença, né? Frutas e verduras, né? Nós estamos vendo aqui, regadas com essa água também podem, né, pessoal? Nós estamos vendo aqui a torneirinha, né, que é água doce do mar ou água contaminada. Você lava lá as frutas com água e as verduras, né, essas folhas aí contaminadas. E aí o que acontece? Você vai comer isso aqui, até que o tomate ele vai ser cozido, mas às vezes a pessoa come in natura, né, chamado cru. Mas essas folhas aqui geralmente se come crua e ela pode estar contaminada com a cólera.
O peixe que morou dentro da água pode estar contaminado. Mas como é que você pega pelo peixe? Quando você faz o peixe mal assado, não assou direito, ficou uma partezinha sem assar e não matou a bactéria, você pode pegar. Insetos podem circular por regiões contaminadas e levar nas suas patas, né, essa bactéria para dentro de casa. E à noite, às vezes, os animais de hábito noturno saem, fica passando às vezes por cima de algum alimento que você deixou em cima da mesa, e aí sai contaminando os alimentos, tá certo? Então, como é que essa doença aí age? Então, essa doença aí aparece subitamente com uma forte diarreia. Às vezes as fezes do doente saem líquidas e com cor esbranquiçada. Vários litros de água são perdidos ao evacuar, o que pode fazer o doente morrer desidratado. Então, se você está sentindo esse tipo, está com muita diarreia, o que é que você tem que fazer? Se hidratar bem, beber muita água, para que o corpo não fique desidratado, né? Porque tem muitas funções no nosso corpo que dependem da água. Então, se tiver pouca água, vai levar à falência do corpo, dos órgãos e você pode morrer. Então, quando não há tratamento médico, mais da metade das pessoas morrem, pessoal. Isso aí. Mas quando há o tratamento médico, a mortalidade é bem pequena. Apenas 1 em cada 100 vai morrer dessa doença. Pode morrer dessa doença daí. Então, para matar o Vibrio colérico e evitar a transmissão da doença, frutas e verduras devem ser bem lavadas. Podem ser deixadas de molho em água com um pouquinho de vinagre lá. Você bota lá na bacia, bota 2 colherinhas de vinagre. Ou você pode botar apenas 1 colherzinha de água sanitária, né? E aí enxaguar bem, depois que passou lá uns 20 minutos, você enxágua bem e aí pode se alimentar, que aí não tem mais perigo, tá bom? Ou então você tem que cozir esses alimentos bem cozidos. Nós falamos aqui de diarreia e de disenteria. Vamos ver, a diarreia não é o mesmo que disenteria. Diarreia, que vem do grego diarroia, escoamento, né? A pessoa está defecando lá direto, né? Designa evacuação frequente com fezes líquidas e abundantes, né? Então, a diarreia é só um sintoma lá que deu um distúrbio lá no seu organismo e você ficou eliminando as fezes líquidas. Agora, já a disenteria corresponde ao quadro de inflamação, irritação, ardor intestinal, especialmente no colo do intestino, que inclui dor abdominal, né, chamada de tenesmo, sensação de urgência para defecar sem conseguir defecar. E as evacuações frequentes com sangue e muco. Então, a disenteria é tipo uma doença mesmo, né, pessoal? Diferente só da diarreia, que é mais simples. Uma das frutas aí, pessoal, antes de eu falar disso aqui, eu vou falar outra coisa aqui. Não, vamos falar mesmo dessas frutas aqui, ó. Uma das frutas dessa foto contém o Vibrião colérico, né? Já está falando da cólera, nós falamos da cólera. Você consegue dizer qual é? Você consegue só olhando? Não, né? Não há como perceber se um alimento está contaminado só olhando para ele. Por isso, para não ficar doente, devemos tomar cuidados especiais com a higiene dos alimentos. Foi o que eu falei antes. Você pode colocar aí lá, não, esses alimentos com casca até que não tem muito perigo, não. A banana, o abacaxi, mas esses alimentos aqui, ó, maçã, pera, tomate, o kiwi, que tem a pele mais fininha, você deve lá colocar lá, como eu disse, de molho por 20 minutos, com um pouco de vinagre, né? Ou um pouquinho de água sanitária. Uma bacia a cada 5 litros de água, você deve usar uma colherzinha de chá de água sanitária ou 2 colheres de vinagre. Aí você deixa lá por 20 minutos e aí você se livra disso aí, né? Já que esses alimentos aqui a gente geralmente não come cozinhando. Vamos falar aqui de um outro verme que está presente lá nas águas contaminadas, a amebis, nós até falamos dela, né? Que é um protozoário chamado de entamoeba histolítica e é capaz de, quando ingerido, causar diarreia, né? Essa amebis aqui, geralmente as pessoas pegam, geralmente porque a água às vezes não foi bem tratada ou se sujou de alguma forma e pega essa ameba aí, causador da amebis, né? Eles são consequentemente lesões provocadas pelo micro-organismo no intestino, né? O doente sente dores no abdômen, né? Que a gente chama de dor de barriga, pode até ter eliminação de sangue das fezes. Essa enfermidade nós falamos aí, amebis.
Outro protista que a gente conhece é a giardia, né? É capaz de provocar um mal com sintomas parecidos, né? Meio parecido aí da amebíase, né? Aí nesse caso aí o doente está com giardíase. Tanto a amebíase quanto as doenças são transmitidas pela água contaminada. Aí a pessoa também vai ter os mesmos sintomas aqui, diarreia. E aqui nós temos outras doenças de veiculação hídrica, né, que podem ser causadas pela água contaminada, veiculação hídrica, né, que são, aqui nós temos, né, a leptospirose. E o que seria essa leptospirose? A leptospirose é uma infecção aguda, pessoal, potencialmente grave, causada por uma bactéria do gênero Leptospira, que é transmitida principalmente pela urina do rato, né? Geralmente em alagamentos, né? Em regiões alagadas, em que os ratos urinaram muito numa região e essa água passa por lá e se espalha por todo lugar da casa. Pessoas que têm ferida nas pernas não pode ficar muito andando em águas de alagamento não, porque pode ter essa bactéria aí e ela entrar por as feridas, tá certo? Aí aqui nós temos também a salmonelose, que é provocada por quem? É provocado pela salmonela, né? Que é uma infecção sintomática causada por bactérias do tipo salmonela, né? Os sintomas mais comuns são diarreia, febre, cólicas abdominais e vômitos, né? Que é provocado aqui também pela essa bichinha aqui que é muito presente nas águas contaminadas. Aí nós temos aqui a hepatite infecciosa, doença. Então, essa hepatite é causada pelo vírus VHA. Ele é transmitido pela via oral fecal, que é isso, é quando um patógeno sai das fezes de um indivíduo e vai parar lá na boca do outro, tá certo? De uma pessoa foi infectada dessa forma, através dos alimentos, né? Ou seja, os restos fecais de uma pessoa que tinha hepatite, né? Que tinha esse vírus aí, foi parar na água, essa água foi parar no alimento e a pessoa comeu esse alimento. Então isso é chamado de via oral fecal, certo? Especialmente dos frutos do mar, recheios cremosos de doces e alguns vegetais, ou a água contaminada, como eu falei. E aí por último nós temos a gastroenterite, né, que se refere à irritação e inflamação do tubo digestivo, incluindo o estômago e o intestino. As causas mais comuns são agentes virais, bactérias, parasitas e as intoxicações alimentares. Pessoal, então é isso aí. Aqui todos eles são possíveis doenças provocadas pela água, tá certo? A água contaminada. Então, nossa aula vai ficar por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.